Deus. Bom dia, amados. Paz seja com todos, amém? Vocês estão bem? E a previsão do céu já saiu. Amém? Só vai melhorar. Você crê nisso? Eu também creio. Quero, em primeiro lugar, estar agradecendo aqui, tanto o pastor Felipe, como a Michela, como toda a equipe aqui do Verbo da Vida em Osasco, que tem aberto as portas para nós, como o pastor Felipe muito bem mencionou, nós vamos dar um mergulho bem raso, porque o mergulho profundo você vai ter oportunidade se matriculando no Rema. Estou feliz de ver irmãos que se formaram comigo aqui, rostos que eu já conheço, outros que eu ainda não conheço, e para quem não me conhece, eu me chamo José Carlos, como o pastor mencionou, sou casado com a Ana Paula, esse ano nós vamos completar 23 anos de casado, temos 2 filhos abençoados, a Sara, que vai completar 20 anos, e o Miguel, que vai completar 9 anos. E a Sara, nós aprendemos como essa palavra fez tão bem para nós, amados. Nós entramos em concordância dentro do lar, que ela só iria começar a faculdade depois que fizesse o Rema. E assim tem acontecido. Ela fez o Rema, está cursando a faculdade, mas com a base bem sólida da palavra, para não ser influenciado, mas ser uma voz que influencia naquele ambiente para alcançar outras vidas, amém? Professora Martinha, mais conhecida como Tia Martinha, Tibúrcio, nós temos um carinho especial, Glórias a Deus, amados. Então, estamos hoje debaixo aí da liderança do pastor Wallace e Ione, e trazemos um abraço deles para cá, para o povo de Osasco, que somos uma grande família, como o ministério mesmo fala, somos muitos, somos um. Amém? Glória a Deus. Amados, e que ambiente glorioso, que unção, Senhor, Ele já tem disponibilizado para nós nesse momento de louvor, porque o momento do louvor não é momento para passar tempo não, irmão. Deus habita no meio do louvor, amém? E nós, amado, como é interessante nós colocar o nosso coração. Você saiu da tua casa, eu tenho certeza, não para ouvir um homem falando de si mesmo, mas para ouvir Deus falando através da vida de um homem, amém? E é o que você vai receber conforme a tua expectativa. Você vai puxando da unção, e você, amada, Deus é do tamanho da tua sede, amém? Estão com sede? Então Ele vai saciar. Ele diz: vende a mim aquele que tem sede e beba da água que eu lhe der, porque a água que Ele dá, você não torna a ter sede, mas no seu interior fluirão rios de águas vivas. Enquanto o louvor estava ministrando aqui, amados, o Senhor foi ministrando o meu coração, essa manhã de você ser renovado. Porque a palavra de Deus, ela diz que, lá em Isaías 40, a partir do versículo 28, diz que Deus, o Eterno, Ele não se cansa, nem se fadiga, Ele dá força àquele que não tem vigor, Ele multiplica a força do cansado, e o jovem, ele caminha, e ele se cansa, e ele cai, mas aqueles que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, e subirão com asas como águia. Aleluia! Se você chegou cansado, ou até mesmo dizendo: eu estou sem vigor, essa é a manhã de você ser renovado. E a palavra, ela carrega isso, irmão. A palavra, o salmista, ele diz no Salmo 119, no versículo 25, Salmo 119, versículo 25, a minha alma está apegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. Jesus, ele declarou em João 6,63,
o Espírito tudo vivifica, a carne para nada se aproveita, mas as palavras que eu vos tenho dito é Espírito e vida. Oh, glória! O Salmo 119, ele vai dizer no versículo 105 que lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho é a palavra. Jeremias, no capítulo 15, no versículo 16, ele vai dizer: achando as tuas palavras, logo as comi. Então abra bem a tua boca, como diz o Salmo 81, versículo 10. Abra bem a tua boca, porque eu a encherei. Esteja rendido a esse ambiente. Aleluia, glória a Deus. Só dando a introdução daquilo que não foi preparado por mim, mas foi preparado pelo Espírito Santo para introduzir essa matéria. Vamos render graças ao Senhor. Pai, nós te louvamos por esse ambiente de ensino, aonde está a unção do teu Espírito e a tua palavra para nos edificar em fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir da tua palavra. A tua palavra também nos garante que aonde o Espírito do Senhor está, ali a liberdade. Então, Senhor, tem liberdade, Pai, de ministrar os nossos corações segundo a tua vontade, segundo o teu querer, segundo o teu propósito, pois reconhecemos que a tua vontade ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Eu declaro corações, ó Pai, como terra férteis, aonde, ó Pai, a tua palavra, a semente incorruptível, ela vai ser semeada, não será roubada, mas ela vai produzir fruto e resultado na vida dos meus irmãos e irmãs, em nome de Jesus, amém e glória a Deus, aleluia. Deus é bom, Deus é mais do que bom, só vai melhorar e bora para cima que o foguete da fé não tem ré e nem retrovisor, amém? Tem um adesivo colado nele, para o alto e avante, amém? Amado, como é bom ter essas expectativas no nosso coração, expectativa do céu, porque se nós esperarmos somente nas coisas naturais, como diz lá em 1 Coríntios 15, 19, se as nossas expectativas estiverem somente nas coisas materiais, nós somos os mais miseráveis. Mas nós temos expectativa no Senhor e temos consciência de que, obedecendo a Ele, nós vamos desfrutar do melhor dessa terra. Amém? E é segurança para nós. Você que já é formado no Rema, você que ainda não cursou essa escola, mas nós sabemos, amados, que rever as mesmas verdades, ela traz segurança para nós. O erro de muitas pessoas é sempre querer buscar novidades e movimentos, sem a base sólida da palavra. Porque, amado, se você tiver consciência que a verdade que te libertou é a mesma verdade que vai te manter livre. Alguns pegaram um amém, dois, quem dá mais? A verdade que te libertou é a mesma verdade que vai te manter livre. Amém? Glória a Deus. Particularmente também essa matéria, dentre todas as matérias do Rema, essa foi uma matéria que me chacoalhou por dentro, irmão. Mexeu muito comigo, e a experiência na escola Rema, o Bruno vai falar melhor da escola, mas ela virou a minha vida de cabeça para cima. Tinha momentos ali que eu falava, esse professor colocou isso aí na Bíblia agora, a Bíblia dele é diferente da minha. Porque eu li tantas vezes e não vi isso. E você que ainda não se matriculou, esse é o ano para que você tenha essa experiência. E o teu lugar de crescimento, de expandir no conhecimento e na graça do Senhor, é o Rema. Amém? O tema da nossa matéria hoje, um mergulho raso, realidades da nova criação, foi uma matéria que impactou muito a minha vida. Então nós, através dessa matéria, nós somos conduzidos a compreender biblicamente e doutrinariamente o que significa ser
uma nova criatura em Cristo Jesus. E quais são as realidades já estabelecidas no novo nascimento e como tomar posse dessas verdades no nosso dia a dia cristão. Então, peço que você abra aí comigo, você que está com a Bíblia física ou no smartphone, abre aí em 2ª carta aos Coríntios. Cada matéria, ela vai discorrendo sobre um versículo chave da matéria, né? E esse versículo é o versículo, a passagem aí principal sobre essa matéria. Não que você vai ver só esse versículo, mas você vai ver inúmeros versículos para fortalecer, para dar base, fundamento no entendimento, porque, amado, a fé, ela acompanha o conhecimento. Amém? A fé, ela acompanha o conhecimento da palavra, ele é fundamental para você que quer crescer e avançar nas coisas de Deus, e é algo que você não para, até a vinda de Cristo, você tem que manter essa fome da palavra, essa sede da palavra, do Espírito Santo, a cada dia mantê-lo aceso, porque ali Oséias, no capítulo 6, no versículo 3, ele fala: conheçamos e paramos. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor nosso Deus. Aleluia! Quem achou, diga: eu vou para o céu. Quem não achou, diga: eu vou também. Aleluia! Diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é o quê? Nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Amém? As coisas antigas já passaram, tudo se fez novo. Você tem uma nova identidade em Cristo Jesus. A tua verdadeira identidade está em Cristo, e essa matéria, ela tem como objetivo você conhecer quem você é em Cristo, o que você pode em Cristo e o que você tem em Cristo Jesus. E a porta de entrada para essa nova realidade é o novo nascimento. Amém? O novo nascimento, ele não é opcional. Ele, amado, nós não temos como negociar, porque João 3,3 vai dizer que aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Não pode, aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar, não pode ver o reino de Deus. Então, o passaporte que nos introduz nessa nova vida, nessa nova realidade, é o novo nascimento, ele é a porta de entrada. E quando que o novo nascimento, ele acontece? Ele acontece quando você e eu, nós ouvimos as boas novas, ouvimos o Evangelho de Cristo, e quando nós ali tomamos uma decisão e cumprimos como Romanos 10:9 fala. Se com a tua boca confessar o Senhor Jesus como Senhor, né, da tua vida, e no teu coração você crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será o quê? Salvo. Aleluia. Então nós entendemos, amados, que quando nós nascemos de novo, você não precisa mais clamar a Deus para que Ele possa te dar poder de filho. Você sabia que essa canção, ela não é a música da nova criação? Você não precisa mais ficar: Senhor, me dá poder de filho, me dá poder de filho. Pode para alguém que ainda não confessou a Cristo. Quem está comigo aqui? Mas para você que já nasceu de novo, você já tem, você já nasceu, você é filho de Deus. Parece que vocês não estão acreditando muito não, né?
Mas aqui a gente mata a cobra e mostra o versículo, amém? João capítulo 1, no versículo 11, o 12, o 13, vai dizer que Jesus ele veio para o que era seu, para o judeu. Mas os seus não o receberam, mas a todos, diga todos. Todos, o que significa, amados? Todos, sem exceção. Mas a todos quanto receberam, foi-lhe dado o poder, o direito de se tornar filhos de Deus, os quais não nasceram da vontade do homem ou da vontade da carne, mas nasceram de Deus. Aleluia! Glória a Deus. Então, amados, você se tornou filho de Deus. Agora você vive uma nova realidade. Você mudou do império das trevas para o reino de luz. Na verdade, Cristo, ele nos tirou. Lá em Colossenses, no capítulo 1, no versículo 13, diz que ele nos tirou, ou nos transportou, do império das trevas, ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Esse é o teu lugar de permanência. Esse é o teu lugar onde você foi plantado em Cristo Jesus. Porque, amado, isso é de suma importância, nós compreendemos o ser nova criatura. O texto de Gálatas, no capítulo 6, no versículo 15, ele vai nos dizer que, pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Aleluia. E era algo, amado, que nós recebemos de Deus. Nós nos tornamos feitura de Deus, criado em Cristo Jesus. Lá em Efésios, no capítulo 2, Efésios capítulo 2, no versículo 8, não diz lá que é pelo meu jejum, pela minha santidade, mas diz que é pela graça sois salvos, mediante a fé. Versículo 9, isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Nós somos feitura dele, criado em Cristo Jesus para boas obras. Aleluia. Ser feitura de Deus, ou seja, esse novo nascimento no Espírito, que é o Espírito recriado, vem do próprio Deus. O céu, amado, ele não é o meu e o teu lugar, ele é a nossa origem. Amém? Glória a Deus. E eu quero que você abra comigo em Efésios, no capítulo 4. Quem está entendendo? Glória a Deus. No versículo 24, vamos ler a partir do versículo 22, capítulo 4, a partir do versículo 22. Vamos ler do 20 para dar um contexto melhor. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruído, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Amém? Glória a Deus. Então, amado, nós fomos chamados para não vivermos mais segundo os padrões que nós outrora vivíamos, antes de Cristo. Mas nós precisamos nos despojar
do velho homem e se renovar no entendimento e se revestir do novo homem que foi criado segundo Deus em verdadeira justiça e retidão, em verdadeira justiça e santidade. Aleluia! Porque veja só como nós éramos, amados. Efésios mesmo, no capítulo 2, no versículo 1 ao 5, diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora. Andaste está no futuro, no presente ou no passado? Passado. Então não é, essa era a tua realidade antes de Cristo. Essa era a minha, era a nossa realidade antes de Cristo. Nós andávamos outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós, diga todos nós. O que eu acho lindo na palavra de Deus, amado, é que Paulo, ele tinha consciência, e ele não se coloca de fora como se ele fosse diferenciado. Ele fala, todos nós, eu também andava dessa maneira. Todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, vontade do corpo e da alma. Estão comigo aqui? Vontade do corpo e da alma. Porque, amados, nós sabemos que nós somos um ser trino. Somos um espírito, possuímos uma alma, mente, intelecto, razão, emoção, vontade e habitamos num corpo. Amém? Então, quando, por conta do pecado, a nossa frutificação era só de morte. Era só morte. Porque Paulo, ele vai dizer em Romanos, no capítulo 8, no versículo 5, fala que aquele que anda na carne, ele não pode agradar a Deus. E no decorrer desse capítulo 8 de Romanos, ele vai falar que a inclinação da carne é para a morte, mas a inclinação do Espírito é para a vida. Aleluia! E ele também vai nos dizer, amado, que o salário do pecado é a morte. Então nós estávamos entregues a essa natureza pecaminosa, mas quando nós fomos alcançados pela palavra, compreendemos o plano da redenção, da salvação em Cristo Jesus, porque Ele morreu na cruz, mas Ele não está mais lá, Ele ressuscitou ao terceiro dia, e eu digo para você, amado, Jesus não desceu para depois subir, Ele desceu para fazer com que eu e você subamos, e estejamos assentados nos lugares celestiais, juntamente com Cristo. Aleluia, porque nós só produzíamos morte, porque andávamos na vaidade da carne e da alma. E não era uma questão do que o ser humano fazia, mas de quem ele havia se tornado por ter se separado de Deus por conta do pecado. Nós vamos ver o texto de Isaías 59, no versículo 1 e o 2, ele vai dizer, eis que a mão do Senhor, ela não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados para que ele não possa ouvir, mas os vossos pecados fazem separação entre mim e vós, e impede que eu vos ouça. O pecado criou esse abismo, e por mais que o homem tentasse fazer o que era correto, ele acabava fazendo o que era errado, porque era uma questão de natureza. Abra comigo em Jeremias 13, no versículo 23. Pois nós vamos voltar para esse texto aqui de Efésios. Você ama a palavra? Glória a Deus. Texto de Jeremias,
no capítulo 13, e o versículo 23. Glória a Deus. Ele faz uma pergunta aqui. Pode acaso o etíope mudar a sua pele? Ou o leopardo as suas manchas? Então poderíeis fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal? Tem algumas versões que falam sendo treinado a fazer o mal. É assim que nós éramos outrora, treinado a fazer o mal, treinado, já nascido debaixo do sistema deste mundo. E a Bíblia vai dizer lá em 1ª carta de João, no capítulo 5, no versículo 19, que o mundo jaz do maligno. Amém? Romanos 6, 23, o salário do pecado é a morte. Romanos 3, 23, fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, amado, esse era o nosso lugar, essa era a nossa condição, era uma condição da natureza caída, mas quando você encontrou o Evangelho, alguém falou do Evangelho de Cristo, e você confessou Ele como Senhor e Salvador, não foi algo que demorou 1 ano, 2 anos, mas naquele mesmo momento, naquele mesmo minuto, segundo que você confessou, se arrependeu do seu pecado, porque nós não podemos desprezar, amado, que a bondade de Deus é que nos conduz ao arrependimento. Está lá em Romanos 2, no versículo 4. Não despreze a bondade de Deus, porque ela nos conduz ao arrependimento. Conduzidos ao arrependimento, você confessou Jesus, você nasceu de novo, você se tornou uma nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas se passaram, a vida antiga se passou, porque nós, continuando no texto de Efésios, que nós iniciamos a leitura aqui, que nós depois viemos para Jeremias, nós vemos que Deus, sendo rico em misericórdia, Ele nos alcançou. Aleluia! Fomos vivificados. Você agora tem a vida de Deus. Você agora tem a natureza de Deus. Você agora não está mais conectado à fonte que gera morte, mas você está conectado à fonte que gera vida, e vida em abundância, porque o ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir, mas Jesus, Ele veio para nos dar vida, e vida com abundância, e vida em abundância. Aleluia, glória a Deus. Outrora estávamos conectados a uma fonte que só saía água suja, água contaminada, mas agora, amados, nossos impulsos, a nossa inclinação não é mais para a carne. A nossa inclinação é pelas coisas de Deus. O Espírito, ele está pronto. Ele está ali cheio de desejo de buscar, de estar se congregando. Mas nós precisamos fazer algo com a nossa carne e com a nossa mente. Porque a transformação, ela acontece no nosso espírito. Quem está comigo aqui? E aí nós vemos o salmista, ele dizendo no Salmo 1, bem-aventurado o homem, no caso o ser humano, que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda de escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será o quê? Como uma árvore plantada junto aos ribeiros de água, cujo dá o seu fruto na estação própria, ele não seca, ele não murcha, e tudo quanto fizer, o quê? O quê?
prosperará, será bem-sucedido em tudo que fizer. Você é produto da nova criação, você foi gerado em Deus para dar fruto, para dar resultado. A tua vida de frustração, a tua vida de fracasso, de depressão, ficou no passado, porque agora você tem a vida de Deus, a natureza do Pai, habita dentro do teu espírito, como diz ali em 1 Coríntios 6,17, aquele que se une ao Senhor, se torna um espírito com Ele. Aleluia. Pegando emprestado aí, né, um falar nordestino, você e Jesus hoje é farinha do mesmo saco. Amém? Você, eu e Jesus somos farinha do mesmo saco, irmão. Aleluia. A natureza dele habita em nós. Abra comigo em 2ª carta de Pedro. 2ª carta que escreveu o apóstolo Pedro. Pertinho lá de Apocalipse. Vizinho de Tiago. Capítulo 1, no versículo 3 e 4. Visto como, pelo seu divino poder, nos tem sido doada. Não está aqui vendida não, né? Negociada. Mas foi doado, foi uma doação. Algumas coisas. Está escrito assim? Está escrito o quê? Todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. A piedade é o quê? A nossa vida com Deus, a nossa vida cristã, a nossa vida consagrada ao Senhor. Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Aleluia! Nós estamos no mundo, amado, mas nós não pertencemos a este mundo. Jesus, ele falou na sua oração sacerdotal, lá em João 17, no versículo 15, né, que nós, afirmando, nós não pertencemos a este mundo. Estamos no mundo, mas não pertencemos a esse mundo. Porque agora você, como nova criatura, você é nação santa. O que é ser nação santa? É um povo separado. Você é nação santa, sacerdócio real, o povo adquirido, é a raça eleita. Aleluia, glória a Deus, você é eleito, você é amado, você é desejado por Deus, amado. Pare de ficar pensando aquém daquele que Deus te gerou em Cristo Jesus para ser. Porque em Cristo você se tornou a justiça de Deus. Que também é uma das matérias que você vai ter oportunidade de aprender no Rema. Lá em 2ª carta aos Coríntios 5, no versículo 21, fala: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele quem? Em Jesus, nós fôssemos feitos, nós nos tornássemos o quê? Justiça de Deus. Tem pessoa que ela pensa, alimenta uma ideia de que ela vai ser 100% justa quando chegar no céu. Ou até mesmo ela ora, né? Senhor, me torna justo, me faz mais justo, me faz mais justo. Aí Deus olha assim e fala: mas eu já te fiz. Você já é justiça aí na terra.
Eu te separei para você ser minha testemunha na sua casa, no seu trabalho, na escola, aonde você estiver. Você tem, amado, o diabo, ele lança os dardos inflamados. E o diabo, amado, ele prospera aonde há ignorância. Diabo prospera aonde há falta de conhecimento de quem nós somos em Cristo Jesus. Quando, amado, eu descobri qual é a minha identidade em Cristo, isso me tornou mais ousado, não na minha força, porque eu entendo o texto de 2ª carta aos Coríntios 3:5, não que sejamos capazes por nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. E se eu tiver que me gloriar em alguma coisa, eu vou me gloriar não em saber textos da Bíblia de cabeça, não, vou me gloriar na cruz de Cristo, irmão. Porque você sabia que a pessoa ela pode saber a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, mas isso não garante que ela é um cristão autêntico, nem o tempo que ela tem de igreja, porque é algo que eu aprendi no Rema. Se eu passar a minha vida toda dentro de uma garagem, eu não vou virar um carro. Amém? Congregar, ele faz parte, é importante, é fundamental. Ele é necessário, a Bíblia nos dá respaldo para isso. Hebreus 10:25, não deixe de congregar. Diga para o irmão que está ao teu lado, não deixe de congregar. Porque, abrindo parênteses aqui, amado, nós estamos vivendo um tempo onde muitos têm se esfriado no congregar. Têm colocado outras coisas na frente e têm deixado de congregar. Você não tem que congregar porque você tem vontade, você tem que congregar porque é uma necessidade para que você continue fortalecido no Senhor. Nós precisamos de nos expor à unção coletiva. Ainda mais que nós estamos vendo que estamos aí, né? Jesus não está mais às portas não, ele está com a mão na maçaneta, irmão. Está com a mão na maçaneta. Então nós temos que estar sempre nos examinando, nos enchendo, participando, se envolvendo com a unção coletiva. Amém? Amém. Vem cansado, vem sentar cansado, mas vem. Quem gosta de ir para o hospital? Não é um ambiente legal de se estar, não é? Está com dor no corpo, às vezes tem uma necessidade, você vai lá no hospital. Mas você vai porque quer? Você vai porque você tem consciência que você precisa. Sim ou não? Sim ou não? Então eu congrego, amado, porque eu tenho consciência, eu preciso congregar. Às vezes o diabo lança o engano que, não, eu não vou lá fazer média para o pastor ou para a Michela. Não, irmão, você não está fazendo média para ninguém. Você está sendo o maior beneficiado em congregar. Fecha parênteses, volta para a aula. Palavras da salvação. Né? Hebreus 4:7 fala que se hoje você ouvir a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Amém? Apocalipse 3:20, né? Eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ele, ele comigo. Normalmente nós usamos esse versículo para evangelizar. Mas você sabia que ele está escrevendo para uma igreja? Quem é a igreja aqui? Uma igreja que pôs Jesus para o lado de fora. Mas não é essa igreja aqui em Osasco, não. Volta para a aula. Volta para a aula, professor. Mas, amado, na aula do Rema, você tem liberdade no Espírito para comunicar coisas do Espírito. Amém? Então se alegre, celebre, porque Deus está te amando. E está me amando também, porque o primeiro ouvido é o meu. Então, como nova criação, nós vivemos uma nova realidade, é uma outra cultura. E nós, amado, precisamos nos esforçar de forma intencional. Sermos intencionais mesmo, não, eu preciso renovar a minha mente, porque a mente de cada um de nós, amado, foi treinada a pensar segundo o sistema desse mundo. Mas você não é mais desse mundo. Você é uma nova criatura. Você precisa pensar como o céu pensa.
Você precisa pensar como o Senhor pensa, e os pensamentos de Deus está registrado na palavra. Aleluia! Glória a Deus! Por isso, amado, que nós vemos que Romanos, no capítulo 12, no versículo 1 e o 2, diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com este mundo, ou em outras traduções, não imite o padrão do mundo. Antes, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Com qual propósito? Com qual finalidade? Você vai mergulhar na palavra, vai mergulhar nessa escola. Com qual finalidade? Para que você experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus para mim e para a tua vida é a única vontade que é perfeita, 100% perfeita. Porque há caminho. Em Provérbios 14, no versículo 12, diz que há caminhos que aos olhos do homem parece bem, mas o fim dele são de morte. Mas o plano de Deus, ele é 100% bom, 100% agradável e 100% perfeito. Porque Jeremias, no capítulo 23, no versículo 11, Deus ele vai dizer através do profeta: eu é que sei que pensamento tenho sobre vós. Pensamentos são planos, intenções. E ele fala pensamentos de paz e não de mal, a fim de te dar o fim que vocês desejam. Um futuro, uma esperança. Deus não tem qualquer plano para nós, amado. O plano dele é 100% perfeito. Pega o plano de Deus que já é abençoado, santificado e que vai te conduzir em triunfo, em meio ao caos, em meio à tormenta, em meio às adversidades, em meio às tribulações, porque como Paulo declarou, eu também declaro nessa manhã, eu estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem profundidade, nem perseguição, nada espada, nada, nenhuma outra criatura, nem anjo, nem potestade, nem o presente, nem o porvir, pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Eu não sei como é que está o seu presente hoje, como está o seu dia hoje, mas não te separa do amor de Deus. Se você chegou aqui pensando, parece que Deus se esqueceu de mim, parece que Ele não está ouvindo as minhas orações, então Ele enviou esse professor cabeludo aqui, para te dizer, Isaías 49, versículo 15, pode uma mãe se esquecer do seu filho que amamenta, mas eu todavia não me esquecerei de vós, porque eu tenho o teu nome gravado na palma das minhas mãos. Jesus ele disse em Mateus 28, no versículo 20, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E todo dia não é flores, amado, tem dia que é aflição, tem um dia mau que chega para nós, mas quando nós estamos cheios dessa palavra, temos convicção no nosso coração de quem nós somos em Cristo, o que nós podemos em Cristo, o que nós temos em Cristo, nenhuma arma forjada pelo inimigo contra mim, contra a tua vida, nenhuma delas prosperará. O Salmo 27, versículo 10, pode meu pai, minha mãe se esquecer, me desamparar, mas todavia o Senhor não me desamparará. O Salmo 34, versículo 19 diz, muitas são as aflições do justo. Quem é justo aqui? Está dizendo que são muitas, não é pouca não, irmão. Mas o versículo não para aí. Ele continua dizendo, mas o Senhor
não é o pastor, não é o vizinho, não é o teu patrão, mas o Senhor, de todas, não é de algumas, de todas o livra. A nova criação, amada, ela tem o contato direto com Deus, é o DDD, descagem direta a Deus. E ali você pode fazer o que o salmista declarou no Salmo 50, no versículo 15. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei, e tu me glorificarás. Aleluia, glória a Deus. Amado, a nova criação, ela não anda mais debaixo de condenação, ou não deveria, não deve. Deus não planejou, não projetou essa vida para você viver debaixo de condenação. Porque o próprio Paulo, ele vai dizer em Romanos 8, no versículo 1. Agora, pois, nenhuma condenação há. Para quem? Para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. O versículo 2 diz, porque a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Romanos 6,14 diz que o pecado não terá mais domínio sobre nós. O diabo só tem legalidade, amado, naquilo que nós mesmos damos para ele. E a ignorância acaba sendo uma legalidade, porque onde não há conhecimento, não há libertação, porque Jesus mesmo, ele declarou, em João 8,32, o quê? Calma aí, um de cada vez. Conhecereis, e o quê? E a verdade vos libertará. E quem sabe que antes do versículo 32 tem o 31. Eita glória! Que revelação, hein, irmão? Jesus dizendo para os judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, ou nos meus ensinos, verdadeiramente sereis meus discípulos. Aí vem o 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia! O versículo 36, no mesmo capítulo 8, fala: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E o que é a verdade? A verdade é a palavra. Jesus, ele declarou em João 17:17, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Aleluia! Por isso, amado, que o conhecimento da palavra, como eu sou grato por essas verdades da palavra, irmão. Como eu sou grato. Eu às vezes estou dirigindo e estou agradecendo a Deus porque essa palavra me alcançou. Porque essa verdade encontrou o meu coração e transformou, virou de fato a minha vida de cabeça para cima. Minha vida foi revolucionada através da palavra de Deus. E o rema, amado, ele veio, porque quando eu fui fazer o rema, eu já estava como pastor, já tinha tido a oportunidade de fazer outros cursos, 3 anos e meio de teologia, e um amigo meu me falou sobre o rema. E aí eu peguei com essa sede de conhecer mais da palavra, de buscar a palavra. Eu falei, eu vou, porque se ele está falando que é bom, é porque que esse meu amigo, ele é bem criterioso. Aí eu fui assistir uma aula demonstrativa como você que está aqui. Aí estava ministrando sobre a autoridade do crente. Eu já saí de lá com a minha matrícula feita, irmão. E foram 2 anos maravilhosos. Só se levanta para ensinar quem senta para aprender. Eu não cheguei na igreja e o pastor pegou e falou, entrega a Bíblia para esse rapaz. Na época, eu tinha mais cabelo e menos barriga. Esses dias fizeram uma brincadeira lá comigo, colocando cabelo em mim. Agora com a IA, colocaram cabelo lá em mim. Aí quando eu falo que, não, já tive um topete mesmo, bom aí, um topete que eu era muito vaidoso. Podia mexer comigo de qualquer maneira, irmão, mas não toque no meu cabelo.
Era assim. Aí teve irmão que falou, você já teve cabelo? Eu falei, eu não nasci assim não. Mas, ó, o segredo depois eu conto para vocês, viu? O segredo de deixar o cabelo assim é o shampoo. Aí, que shampoo é esse? É anti-queda. Ih, pastor, não funcionou muito para o senhor, não. Amém, irmão? E eu não cheguei lá e o pastor que estava ministrando, ele falou, entrega a Bíblia para esse rapaz, porque ele que vai pregar. Irmão, não sabia nem onde ficava a Gênesis. Aonde que eu aprendi? Congregando, sentando, ouvindo, mas não me limitei somente a ficar nos cultos, recebendo a ministração que o pastor ou o ministro trazia para mim. Eu em casa, eu começava a meditar, eu começava a ler, eu começava a buscar, eu começava a ouvir, e agora na era da modernidade, quando eu conheci a palavra da fé, eu lembro que num percurso da minha casa até o trabalho, eram uns 40 minutos a pé. Eu pegava o app do verbo, e eu ia ouvindo os 40 minutos para ir e os 40 minutos para voltar. Porque, amado, a tua boca vai falar o que você está cheio. A boca fala o que o coração está cheio, porque a pressão ela chega, mas quando você está com a palavra, encharcado da palavra, é como você pegar uma esponja e colocar nela detergente, depois você coloca ela embaixo d'água e espreme. O que vai sair delas? Vai sair suco? Não, vai sair ali, né? Espuma por causa do detergente, sim ou não? É a mesma coisa, amado, quando a pressão chega e você está cheio da palavra, porque a pressão ela chega para todos, amém? Quando a pressão chega, o que vai sair pela tua boca é aquilo que você está crendo. Vai sair a palavra, como Jesus venceu, você também, porque, amado, o diabo ele quer sempre colocar dúvida. Dúvida de quem você é em Cristo, da sua identidade. Foi assim que ele fez com Jesus. Olha a ousadia do diabo. Nós vemos isso lá em Mateus, no capítulo 3. Nós vemos que Jesus, quando ele foi para ser batizado nas águas, por João Batista, ali ele foi batizado, o céu se abriu, veio sobre ele o Espírito Santo, na forma córpora, não foi uma pomba literal, amém? Sobre ele, e ouviu-se uma voz do céu, dizendo, este é o quê? O meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Aí no capítulo 4, Jesus vai para o deserto, e é tentado durante 40 dias. Ele fica ali, né, no jejum, e ele foi tentado. E no versículo 4, nós vemos a ousadia do diabo. Ele foi colocar dúvida na identidade de quem Jesus era. Ele tinha ouvido no capítulo 3, que nós lemos lá, que podemos ver, né? Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Aí lá, no capítulo 4, o diabo pega e fala para ele, se tu és o Filho de Deus, transforme estas pedras em... Como que Jesus venceu? Querendo colocar dúvida na identidade de filho. O diabo ele quer colocar dúvida na sua identidade, na sua paternidade em Deus, na sua filiação em Deus. Mas aonde a fé chega, aonde a palavra chega, amado, chega a convicção, chega a ousadia. Jesus ele respondeu com o rema, com a palavra rema, palavra falada. Ele disse, nem só de pão, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E aí Satanás, ele transporta Jesus para o ponto mais alto ali da cidade de Jerusalém e fala, olha, lança-te daqui abaixo, porque está escrito. Olha só. Usou o trecho lá do Salmo 91, irmão. Aí tem pessoa que fala, não, o diabo vem para cima de mim, eu dou bica, eu faço, eu pinto, eu bordo.
Amado, se ele teve a audácia de tentar Jesus, ele nos tenta. Amém? Ele é o tentador. Amém? E você vê que ele pegou um texto lá e falou, porque está escrito, que aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, para te sustentar em todo o teu caminho, para que não tropece com o teu pé em pedra. Quando você aprende essa palavra, amado, texto dentro do contexto, e o Rema, ele faz isso com você, ele vai te contextualizar à luz da palavra. Aí você não vai cair nesses textos fora de contexto, que acaba virando pretexto para a heresia. Jesus, como um bom conhecedor, um bom bereano, a palavra viva, ele pega e ele fala, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E aí depois ele mostra, né, as glórias do mundo e as riquezas do mundo e fala o que para Jesus? Olha, tudo isso eu vou te dar, se o quê? Se prostrado me adorares. E aí Jesus, ele fala, vai-te Satanás, porque está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele prestarás culto. Amado, quando você tem consciência da nova criação, da realidade da nova criação, de quem você se tornou em Cristo Jesus, você não vai antecipar coisas. Você vai ser lá como Eclesiastes, no capítulo 8, versículo 5, fala que aquele que teme o mandamento, que guarda o mandamento, ele não vai experimentar mal algum. Porque o sábio, ele vai discernir, ele vai compreender, ele vai ter clareza sobre o tempo e o modo. Você não vai agir nem adiantado e nem atrasado. Você vai agir no Kairós. O Kairós, amado, é o tempo perfeito de Deus. Há um tempo perfeito do Senhor fazer, manifestar tudo aquilo que Ele tem prometido sobre a mim, sobre a tua vida. Segundo a carta de Pedro, no capítulo 3, versículo 8, diz que um dia para Deus é como 1000 anos como um dia. O relógio de Deus não é Cronos, tempo do homem, é o Kairós. É o tempo perfeito de Deus. Você não vai agir precipitado. E o teu ouvido vai ser como Jó. Ele, lá no livro de Jó, no capítulo 34, versículo 3, fala que os meus ouvidos provam a palavra, como a língua prova o alimento. Amém, irmão? Amém. Glória a Deus. Por que eu estou falando? Você não vai agir com precipitação. Você não vai agir fora do tempo, porque o que Satanás prometeu para Jesus é algo que já estava preparado por Deus de acontecer. E é o que nós vamos vivenciar muito em breve. O que ele prometeu? Eu vou te dar o reino do mundo e a glória deste mundo. Se o quê? Prostrado me adorar. Mas isso já ia pertencer, já vai vir para Cristo, passando pela cruz. Às vezes o diabo está fazendo proposta para queimar etapa, irmão. Não pega atalho, não. Vá pelo caminho da palavra. Isso não tinha preparado, não, irmão. Mas o Senhor manda o pão fresquinho da padaria do céu. Olha só, saindo do forno. Para não ficar nas minhas palavras, que a gente mata a cobra e mostra o versículo, né? Então, Apocalipse capítulo 11. Apocalipse, pastor, meu Deus, esse livro eu não consigo ler. Por quê? Vem para o Rema que você vai estudar escatologia, e aí você vai ver, você vai amar das últimas coisas. Não se resume só a Apocalipse, amém? Acharam aí, Apocalipse 11, versículo 15. O 7º anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes, dizendo, o reino do mundo, o que aconteceu? Se tornou de nosso Senhor
e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Satanás queria que cortasse atalho de algo que já estava pré-anunciado por Deus, já ia acontecer, mas tinha que passar pela cruz. Respeite os processos, irmão. O processo faz parte. Amém? Faz parte, não desfaleça na tua fé, seja perseverante, como um cidadão do céu, como um cidadão do reino de Deus, caminhe fazendo a vontade do Senhor, frutificando em toda boa obra, manifestando a virtude daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Se o diabo tentar trazer lembranças do teu passado, como um filme aí que passou há muitos anos, né? Eu sei o que você fez no verão passado. Às vezes o diabo ele quer trazer condenação, porque a pessoa com a mente condenada, amado, ela não tem ousadia para orar, ela não tem ousadia para exercer fé, porque o diabo fica trazendo lembrança do passado. Mas agora, amado, com esse entendimento da palavra, você vai dizer para o diabo: não adianta você querer me encontrar no meu passado, porque eu não estou lá. Você não vai me encontrar no meu passado. Por quê? Porque agora eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Todas as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, uma nova vida, uma nova natureza, uma nova aliança, baseada e firmada em melhores promessas. Eu tenho comunhão com Deus, eu posso chamar Ele de Pai e permanecer na presença dEle, como se o pecado nunca tivesse existido. Aleluia! Deus, quando olha para você, Ele não vê o teu passado, Ele vê uma vida liberta, transformada, lavada e redimida pelo sangue de Cristo. A maldição não tem mais poder sobre a tua vida. Não, mas é que meu avô viveu assim, é que na família todo mundo se separa, mas você não vive em maldição hereditária. Agora em Cristo, meu irmão, a realidade mudou. Você vive na bênção hereditária. Aleluia! Glória a Deus! Não se acostume, não venha se submeter ao molde desse mundo, amado, mas se posicione com a palavra no teu coração e na tua boca. Libere fé de hoje por diante de quem você é em Cristo Jesus. Aleluia! Porque Gálatas nos dá esse respaldo. Gálatas 3, no versículo 13, fala que Cristo nos resgatou da maldição da lei, se fazendo maldito em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E o versículo 14 continua dizendo: para que a bênção de Abraão chegasse até nós, os gentios. Aleluia! Então, amado, você não vai clamar mais: Senhor, me abençoa. Senhor, me abençoa. Oh, Senhor, me abençoa com a bênção de Abraão. Você vai falar: Pai, obrigado. Obrigado, porque bendito seja o Senhor, que é meu Pai, o Deus e Pai de meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual já me abençoou com toda sorte de bênção espiritual nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Eu sou bendito do Senhor. Eu não sou doente, eu sou curado e sarado pelas feridas de Cristo. Eu não sou um doente defendendo a minha cura. Eu não sou um doente tentando ser curado, mas eu sou um curado defendendo minha cura. É diferente, irmão. Comece a declarar quem você é. Você precisa tomar posse, consciência
dessa nova realidade. E isso, amado, não acontece da noite para o dia, sem ter um esforço. Eu preciso me expor a essa palavra, eu preciso estar me expondo a essas verdades, eu preciso estar meditando de dia, de noite, o tempo que eu tiver. A gente vive numa correria frenética aqui em São Paulo, né? Mas, amado, nós precisamos encontrar tempo para ler a palavra, para meditar na palavra, porque é ela que tem vida, ela que revela a tua identidade. Tem pessoa perdendo tempo com o Diabo News. O Diabo News, tudo que o diabo tem feito, com as coisas que o diabo tem feito. Mas você sabia que o evangelho é boa notícia? A palavra evangelho significa boas novas. Se eu tenho a boas novas de graça aqui, para eu ouvir, por que eu vou ficar vendo o que o diabo está fazendo? Porque da mesma forma que a fé vem pelo ouvir, o medo, a incredulidade também vem pelo mesmo caminho. Então, amado, nós, para deixar o copo do nosso coração cheio, com água limpa, se eu pegar esse copo aqui e tivesse água barrenta, a água aqui está limpinha, o povo aqui é excelente, viu? Vou até molhar as palavras aqui. Diz que água molhada é boa para a língua suada, né? Se tivesse uma água barrenta, como que eu ia poder limpar essa água? Colocar ela debaixo de uma torneira com água limpa. E ela ia jogando aquela água suja. É assim, amado, o processo da renovação da mente. É colocando os pensamentos de Deus, a palavra é água pura. Colocando de todas as formas, amado, no YouTube, Spotify. Usa a internet a teu favor. Amém. Não, mas você está falando que eu tenho que ficar habitolado. Não quero ficar uma pessoa quadrada. Isso é o pensamento de morte. Isso é engano do diabo, irmão. Porque eu prefiro subir quadrado do que descer redondo. Amém? É melhor subir quadrado, irmão, do que descer redondo. Amém? Quem vai ficar feliz com a vinda de Jesus? Peguei todos, a maioria eu peguei, hein? Eu não vou ficar feliz, não, eu vou feliz, irmão. Esse professor vem lá do outro lado, lá, cheio de 9 horas aqui, né? Olha só. Eu vou subir feliz. Quem vai subir feliz? Aleluia, glória a Deus. Então, mas você foi projetado para viver com Cristo e em Cristo. Viva a autoridade em Cristo. A nova realidade trata-se de autoridade em Cristo Jesus. Ele diz: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do maligno, e dano algum vos causará. Ele nos deu autoridade, nós temos autoridade restituída sobre a nossa vida como igreja, e as portas do inferno não vai prevalecer, não vai impedir o teu avanço, o teu crescimento no Senhor. Você tem autoridade, você tem a bênção de Deus sobre a tua vida. Outrora, amado, nós comíamos o pão que o diabo amassou, mas agora nós comemos do pão que amassou o diabo. É o pão da vida, que é Jesus. Amém? Tem uma musiquinha muito antiga, né? Antigamente eu era prego e o diabo era o martelo e ele me batia. Agora, em Cristo, eu sou martelo e bato nele todo dia. Amém, irmão? Então, viva essa vida de submissão à vontade do Senhor. Viva, amado, como o pastor mesmo falou aqui na introdução, isso aqui é só um drops. É só aumentos do que é a realidade da nova criação. É um mergulho muito raso, mas um mergulho profundo. Você vai ter oportunidade de se matriculando nessa escola maravilhosa, onde você vai aprender verdades práticas para a tua vida. Amém?
Glória a Deus. Quero agradecer ao Senhor, né, por esse tempo maravilhoso, que essas verdades ela venham frutificar na tua vida, no teu chamado, no teu ministério, em todas as áreas da tua vida, em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse ensino. Obrigado, Senhor, por despertar aquilo que já é uma realidade dentro de nós quando nós nascemos de novo. Obrigado, ó Pai, por essas verdades vivificadas pelo Teu Santo Espírito, firmada em nosso coração como a Tua palavra está firmada no céu. Ela firmada no nosso coração, renovando a cada dia a nossa mente, transformando a nossa mente, para que nós possamos experimentar a Tua boa, agradável e perfeita vontade. Obrigado, Pai, por esse tempo de exposição a essas verdades. Obrigado pelo Teu Espírito Santo nos conduzindo, nos ensinando, nos guiando em todas as coisas, segundo o Teu propósito, em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus.